Fala galera, tranquilidade? Bom, eu sou o Giovanni e você está no canal Aquamundi. Seja bem-vindo à parte 2 de como se prevenir de desastres no seu aquário marinho. Se você ainda não assistiu parte 1, eu recomendo que você volte lá e assiste, porque vale muito a pena. Naquele vídeo a gente falou bastante sobre a parte da montagem do aquário em si, equipamentos, enfim, tá bem legal. Então volta lá e assiste, depois você vem aqui para dar continuidade e você seguir a nossa linha de raciocínio, certo? Somewhere beyond the sea, somewhere waiting for me, my lover stays. Bom, como o tema é se prevenir de desastre, uma coisa que acontece muito nos aquários marinhos que eu vejo, eu acredito que é o pior desastre que pode acontecer, depois do aquário estourar, claro, é você ter um surto de doenças dentro do aquário, seja lá ictio, brochinella, odinium, todas essas doenças que pode levar os peixes a óbito. E eu vejo muita gente com aquários grandes ou até mesmo pequenos tendo esses problemas devido à falta de quarentena. Eu vejo muita gente perdendo aquário por conta dessas doenças, e eu vejo muita gente tendo esse prejuízo, batendo esse teclado, batendo essa cabeça, perdendo animais, perdendo dinheiro principalmente. Acredito também que não está só ligado ao dinheiro, mas também ao amor que a gente cria com os peixes, com os animais que a gente cria dentro do aquário, e é uma frustração enorme, né? Como é que a gente consegue se prevenir disso daí? Imagine você com um aquário de 1000 litros, com mais de, sei lá, 30 peixes dentro do aquário, e você teve um surto de ictio no aquário. Como é que você resolve? Sendo que você tem dentro do aquário corais, invertebrados, que é difícil, não é mesmo? E independente de tamanho de aquário, se ele é muito grande ou pequeno, como se prevenir e não ter esse problema dentro do seu aquário? É o que eu sempre recomendo, independente de quem você compra peixe, se é comigo, se é com lojista, se você comprou ou ganhou do amigo, independente de onde o peixe veio, faça uma quarentena, tenha um sistema quarentenário em sua casa. Pô, Giovanni, mas é caro pra caramba, velho. Será que vale a pena? Eu garanto para você que os peixes que tem dentro do seu aquário, os corais, os invertebrados que vai ser bem mais caro do que você montar uma quarentena. Então veja a quarentena como um investimento. Pode sim parecer caro, mas eu garanto para você que os animais que você vai ter são muito mais valiosos. Estamos falando não só de valor monetário, mas também como emocional. Então vale muito a pena você investir no seu próprio sistema de quarentena. A gente vai postar aqui no canal um sistema bem bacana, passo a passo de como fazer, com materiais que você consegue achar fácil e, claro, gastando pouco de uma maneira inteligente. Então não perca esse vídeo já, verifique sua inscrição, o seu sininho, veja se está tudo ativo para você não perder esse vídeo, beleza? Então, seguindo a linha de raciocínio do parte 1, digamos lá que o aquário está montado, chegou a parte de colocar peixes, está tudo ok, vamos colocar peixe no aquário, certo? O que eu faço? Não vamos colocar direto, vamos fazer o sistema de quarentena. Quarentenou o peixe, tá tudo ok? Legal, vamos aí sim fazer a transferência dele da quarentena para o aquário principal, e aí sim você vai conseguir fazer isso com segurança. Referente à equipe de limpeza eu me refiro a todos, seja paguro, turbo, astreia, niche, caranguejo, camarão, trela, pepino, ouriço. Existem algumas exceções, por exemplo, animais que têm conchas, tá? Animais que têm conchas. Turbo, niche, astreia, paguro, tudo que tiver concha é muito válido você dar um banho de água doce, para que, se acaso tiver algum ovo de ictio ou qualquer parasita, qualquer parada que seja maléfico para o seu aquário, é interessante você dar um banho de água doce. A água doce é a famosa água de reposição, lá daquele sistema do filtro que eu expliquei para vocês. Aquela água você pode utilizar para deixar de molho ali, pelo menos uns 4 minutos, 5 minutos no máximo, tá de boa para você deixar ali esses animais que tem concha, casca. Ah, Giovanni, mas o que eu faço com caranguejo, estrela, pepino, ou isso? Todos esses outros em geral que não tem concha, é tranquilo você colocar direto no aquário. Então, parte de equipe de limpeza, ok. Vamos falar agora de profilaxia de corais. Eu não vou me estender tanto ao mérito de como fazer passo a passo, porque existem vários vídeos na internet que você consegue achar de como fazer passo a passo, mas ressalto que é importante você fazer uma profilaxia nos corais antes de você introduzir no seu aquário principal. Eu vejo casos, principalmente na gringa, de pessoas que montam aquários à parte para deixar aqueles corais
em observação após fazer a profilaxia, né? Deixar em observação para depois, antes de entrar para o aquário principal, conseguir fazer de novo uma outra profilaxia para aí sim entrar no aquário principal. Porque a gente sabe que nos corais, principalmente nas bases, vem muita porcaria, vem muita coisa que pode entrar dentro do nosso aquário e virar uma praga. Principalmente planária, aptásia, entre outros aí que acabam destruindo o aquário e tendo um aspecto horrível. E claro, vem aí através dessas bases, desses corais. Então ter uma boa profilaxia, uma boa limpeza nos corais antes de introduzir no aquário principal é muito válido e vai te fazer evitar no futuro ter dores de cabeça com problemas aí, né, com essas pragas que eu acabei mencionando aqui para vocês, entre outras. Existem outras por aí, claro. Então tudo isso você evita fazendo uma boa profilaxia nos corais. E aí eu deixo para você pesquisar no YouTube afora referente a isso, mas não deixe de fazer. Outro ponto bem legal que eu vejo que a galera gosta muito de ter nos aquários são as anêmonas. Galera, é muito importante você pesquisar. Assim como tudo que você for ter dentro do seu aquário, você também não deixe de fora a anêmona, principalmente anêmonas. Tem anêmonas que são muito agressivas, andam bastante, tem muito caso de anêmona que anda para dentro da bomba de circulação do aquário e acaba destruindo o aquário inteiro e até mesmo matando toda a fauna do aquário. Então pesquise antes, veja antes bem o que você está colocando, se essa anêmona é de boa, se ela não anda tanto. É porque a gente sabe que a anêmona anda, se ela andar para o lugar errado, pode acabar causando uma catástrofe dentro do aquário. Quero abrir aspas aqui para você que gosta de caranguejo. Pô, caranguejo é bonito pra caramba, não é mesmo? Pois é, tome cuidado porque tem espécies que comem corais e não vai ser interessante para o seu aquário. Então, assim como todos os animais que você for ter dentro do seu aquário, pesquise antes. Evite a compra compulsiva. Eu sei que é bonito, é barato, tem vezes que é barato, mas mesmo assim, mantenha-se com o pé no chão, que eu tenho certeza que você seguindo tudo à risca, de boa, tranquilo, a chance de você no futuro ou até mesmo de imediato vai te evitar ter dores de cabeça. Voltando à parte de peixes, uma coisa que eu deixei passar aqui para vocês é referente a comportamento, dieta e espaço. Acredito eu que são 3 coisas muito importantes que você deve estudar e proporcionar aos peixes que você vai ter dentro do seu aquário e com certeza respeitar. Ah, Giovanni, eu vou comprar essa Hepatos aqui para um aquário de 120 litros, mas ela é pequena. Quando ela crescer, eu acabo passando para um aquário maior. Tá aí uma coisa que acontece muito. Comprar peixe pequeno, peixe que cresce, que fica grande. Vou comprar filhote, vou colocar no aquário e depois eu passo para frente. Galera, tá aí uma das coisas que acabam destruindo e acaba sendo um problema muito grande dentro dos aquários, principalmente pequenos. Eu vou mencionar uma situação referente a Hepatos, a famosa Dory que todo mundo quer ter, todo mundo acha bonito. E em alguns casos de aquários que não são grandes, aquários pequenos, aquários nanos, as pessoas acabam colocando esses peixes nesses aquários. Galera, a Hepatos em si é um peixe que come muito, excreta muito, então necessariamente você precisa ter um skimmer bem dimensionado para atender, né, aquele sujeira, aquela excreta que ela gera dentro do sistema. E o skimmer que vai ser ideal para atender essa necessidade, de fato não vai caber no aquário. Então você vai ter um problema, porque aí você tendo esse acúmulo de dejetos, você começa a ter problema com fosfato, nitrato, posteriormente vai começar a dar algo em excesso no seu aquário, então e aí já vira uma catástrofe. Então, como eu disse, respeite espaço, respeite principalmente a dieta do peixe, é muito importante você estudar sobre isso. Cada peixe tem uma dieta, tem famílias que são bem semelhantes, tem famílias que têm algumas exceções, tem famílias de peixes que têm umas certas exigências dentro do aquário, como por exemplo o tempo de montado. Então, para você ter sucesso, ter êxito nisso, estude bem, tenha tudo em mãos, veja o que é cabível. Como eu disse, evite a compra compulsiva, porque isso é muito presente, principalmente em animais que são baratos. Vou abrir aspas aqui, principalmente para os animais nacionais, que são baratos, têm valores acessíveis, porém, se não manuseados da maneira correta, pode sim comprometer um aquário inteiro. Como eu disse para vocês, respeitem também, façam a quarentena. Agora no tempo de frio, o que eu tô vendo de gente perdendo aquários por conta de ictio, odínio, pessoas que acabaram
agindo por impulso, é bonito, eu quero colocar logo, pô, eu comprei de uma pessoa de confiança, vou colocar no meu aquário direto, o peixe está aparentemente saudável, e aí é onde acaba acontecendo os problemas. Então, o melhor conselho que eu posso te dar, tenha paciência, respeite cada tempo, não haja por impulso. A gente sabe que é um hobby caro, é um hobby que tem sim um certo custo, e não só falando de valor monetário, a gente sabe que é uma vida, então vamos procurar respeitar, vamos procurar propor ao animal a melhor condição possível. E é assim que eu encerro esse vídeo aqui. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, compartilhe esse vídeo com o seu amigo. Se você não assistiu o parte 1, volte aqui e assiste o parte 1. A gente falou bastante sobre a parte de equipamentos, coisas que você pode fazer para evitar dor de cabeça, ter problemas no futuro no seu aquário. A gente quer que todos os aquaristas tenham sucesso, tenha êxito no aquário. Só que, galera, de fato não existe almoço grátis. Tem que ser dedicado um tempo, tem que estudar. É um hobby que demanda muito isso, dedicação, paciência de novo. Então é isso, pessoal, vou ficando por aqui. Agradeço você que assistiu até aqui. Até um próximo vídeo. Valeu, falou e fui!